bem-vindos a mais um webinar da secção regional do Centro. Hoje vamos falar sobre a humanitude. Diz-se ser um conceito recente, no entanto, costuma-se referir que a humanitude nasceu com o homem, ou seja, quando o primeiro homem ajudou outro homem. Humanitude facilita a prestação de cuidados de qualidade, que melhoram a relação entre o utente e o cuidador. É uma ferramenta capaz de ajudar cuidadores e familiares de pessoas em situação de fragilidade, nomeadamente na área da demência. Neste webinar vamos estar à conversa com pessoas, profissionais de saúde, que veem ou têm na metodologia de cuidados de humanitude as ferramentas que possibilitam operacionalizar a humanização dos cuidados. Agradecer desde já a presença de todos, a disponibilidade para partilharem connosco as suas experiências, os conhecimentos, projetos, os seus desejos e os seus receios. Para moderar o nosso webinar, vamos ter connosco a enfermeira Vera Bizarro. Desde já, o obrigado por teres aceito este desafio. A enfermeira Vera é licenciada em enfermagem, especialista em enfermagem comunitária, mestre em supervisão clínica, pós-graduada em economia e gestão de organizações de saúde, doutoranda em enfermagem na Universidade Católica Portuguesa, integra o IGM, que é a entidade responsável pela implementação da Humanitude desde 2014, e é vogal do Conselho de Enfermagem da Secção Regional do Centro da Ordem dos Enfermeiros e desenvolve a sua atividade profissional atualmente na UCC Coimbra Saúde. Obrigado pela vossa presença. Vera? Obrigada, Pedro, pelas tuas palavras. Agradeço também a ti o convite para moderar este webinar, que é um tema muito importante para mim e para o meu percurso como pessoa e como profissional. E também, ainda mais, moderar com este grupo de palestrantes, os quais desde já agradeço a vossa presença aqui para partilhar o vosso conhecimento e a vossa experiência, e que certamente vão ser contributos muito importantes para a nossa reflexão neste webinar. Quero ainda saudar todos os participantes que vão estar hoje conosco aqui a partilhar estes conhecimentos e também desafiar-vos no final ou durante esta sessão irem colocando os vossos comentários, as vossas dúvidas para debatermos depois no final. Então, vou aqui compartilhar tentar aqui compartilhar a minha tela convosco. Queria vos pedir ajuda para perceber se estão a ver aqui a minha tela. Sim? Muito bem. Então, o nosso roteiro neste webinar, vamos fazer uma contextualização do que é a humanitude, qual a história, o que é a metodologia, como é que ela surgiu. Depois iremos abordar a investigação, quer nacional, quer internacional, que está a ser desenvolvida nos últimos anos, e depois iremos conhecer a experiência da implementação numa ERP. E no final abriríamos um espaço para a discussão. Passo então a apresentar os nossos palestrantes. Para fazer a contextualização da humanitude, estará connosco o enfermeiro João Partela Araújo, que é formador certificado da metodologia de cuidados finais de Mariscotti, conhecida como Humanitude desde 2010. É coordenador pedagógico internacional para a Humanitude Formation e desenvolve ações de formação e palestras sobre a metodologia de cuidados de humanitude em vários países. É licenciado em enfermagem pela Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, gestor de saúde, mestre em economia social e tem outras formações na área da geriatria também e da psiquiatria. Pela implementação da humanitude em diferentes unidades de cuidados e consequente impacto, recebeu vários prémios. É autor de vários artigos, pósteres e comunicações científicas, orador em várias conferências internacionais, quer nos Estados Unidos, Singapura, Itália, França.
a Espanha, Portugal, e também foi convidado em várias universidades do mundo para falar sobre esta metodologia. Depois, para nos falar sobre a investigação, teremos connosco a Liliana Henriques, que integra o Instituto Ginesta e Mariscotti também, onde exerce funções como formadora. É doutoranda em enfermagem na Universidade de Lisboa, pela Escola Superior de Enfermagem de Lisboa, mestre em cuidados continuados e paliativos pela Universidade de Coimbra, na qual desenvolveu a tese de dissertação de implementação da metodologia de cuidados humanitudes numa unidade de cuidados continuados integrados, contributos para os profissionais e pessoas cuidadas. É pós-graduada em enfermagem em cuidados intensivos pelo Instituto Politécnico de Saúde do Norte e é assistente convidada na ESENF. E depois, para falar sobre a experiência da implementação da humanitude numa ERP, teremos connosco a Tânia Gomes, que é licenciada em Serviço Social pela Universidade Católica Portuguesa e é técnica superior de Serviço Social e integra a Santa Casa da Misericórdia desde 2008 e atualmente encontra-se a exercer funções como diretora técnica de uma estrutura residencial para pessoas idosas da Quinta Alegre. E pronto. Antes de passar a palavra ao João, queria-vos deixar este pensamento como mote para a nossa reflexão e para a nossa discussão. E que voltaremos a ele no final. É a primeira vez na história da humanidade que uma sociedade se torna uma sociedade de todas as idades, com numerosas pessoas em cada geração, com tão numerosos homens velhos, frágeis, incapacitados, doentes, de que é preciso cuidar. Como assegurá-lo socialmente no respeito dos valores dos direitos humanos? E pronto. João, passo-te a palavra com esta reflexão, certo que no final iremos aqui voltar para tentar dar uma resposta. Tens a palavra. Certo, obrigado. É sempre um prazer estar aqui. Olá a todos que aí estão. Não os consigo ver, mas acredito que estejam aí com o vosso coração no sítio certo. Mais ou menos um bocadinho ao lado esquerdo. Mas, piada estúpida. Para todos os efeitos, compete-me fazer aqui um bocado de contextualização do que é isto e por isso também vou partilhar aqui um bocadinho daquilo da apresentação que tenho aqui, que é capaz de ser um bocado mais sensato para me organizar em termos de pensamento, senão começo para aqui a falar e nunca mais me calo. Já fui apresentado, portanto partimos para o arranque. O pessoal fala um bocadinho da história da humanitude. A história é um pouco complexa, portanto não é uma coisa recente, é uma coisa que foi acontecendo e ainda está a acontecer, portanto ainda está em desenvolvimento. Portanto, a humanitude enquanto metodologia de cuidados nasce com a ida do Yves Gineste e da Rosette Mariscotti para o contexto de cuidados sem saber o que isso era e a perceberem-se que estavam muito longe de saber o que quer que seja sobre a realidade de cuidados e, portanto, a escutar, a observar, a partilhar, a refletir com os cuidadores o que é que poderia ser feito para tentar dar melhor resposta às pessoas que estavam naquele contexto, fossem elas pessoas que recebiam cuidados ou pessoas que prestavam cuidados. E no fundo começaram a perceber que para os cuidados acontecerem é preciso haver uma relação, é preciso haver uma troca, é preciso haver uma partilha, é preciso haver uma comunhão até de vontades e isso levou-os a perceber que existem formas de abordar a pessoa que levam a uma taxa de sucesso, a uma taxa de eficiência maior em termos de aceitação e em termos de ganhos de saúde. E ao longo dos anos o que começaram a fazer foi partilhar também este conhecimento entre instituições e sempre que vamos para uma instituição acabamos por ter a sorte de contactar com essa realidade e trabalhar com pessoas de excelência e por isso às vezes olhando para trás percebemos que o nosso legado andamos aos ombros de gigantes, não é? Portanto, eu tive a sorte de receber a formação diretamente do Yves Gineste e da Rosette. Tive a sorte de partilhar vivência com grandes nomes, grandes profissionais em Portugal, como a professora Lídia Salgueiro, como o professor Gurjão Clara, e agora no estrangeiro, portanto, se eu vos disser que trabalho a ombro com a Joanne Rader,
a autora do Bathing Without Battle nos Estados Unidos, portanto uma das fundadoras da Pioneer Network, que foi a primeira instituição nos Estados Unidos a defender a abolição das contenções físicas em estruturas residenciais. Portanto, o facto de convivermos com pessoas muito grandes ajuda a fazer com que nós também conseguimos chegar a patamares que às vezes são um bocado surreais. E portanto convém manter aqui uma certa humildade para perceber que nós não somos nada sem ninguém e portanto estamos todos para o mesmo. Felizmente fomos encontrando pessoas que estão sintonizadas connosco e portanto aqui neste webinar vamos ver partilha de pessoas que sabem tanto ou mais que eu, portanto acho que estamos todos para o mesmo e o importante é ver as diferentes perspectivas e as diferentes coisas. A mim compete-me fazer um bocado da contextualização, mas depois também na discussão acho que teremos espaço para partilhar um pouco mais. Nós fomos recebendo muitos prémios e é interessante que há bocado estavam a dizer vamos falar dos teus prémios em Singapura. Nenhum destes prémios é meu, para que fique bem claro. Estes prémios são todos para já da equipa ou das equipas com quem trabalhamos, portanto nunca podemos olhar para os prémios como uma coisa individual, é um esforço de toda a gente, pessoal que acreditou, pessoal que fez, pessoal que se esforçou e que no fundo provou que conseguem prestar melhores cuidados no terreno e demonstrando isso com indicadores claros e precisos e portanto estes prémios que falamos são algo bastante concreto, mas fruto de um grande esforço e de um grande trabalho. E às vezes perguntam-me constantemente, mas porquê é que precisamos de mais uma abordagem, porquê é que precisamos de mais uma filosofia, porquê é que precisamos de mais uma metodologia, porquê é que precisamos de mais um próprio papel, que é tudo o mesmo e já falamos disto há muitos anos. E a minha resposta é simples, enquanto continuarmos a ter problemas nos cuidados, acho que vamos continuar a precisar de soluções. E o que nós vemos é que nos cuidados vemos pessoas que estão muito indispostas para os receber, vemos pessoas que se tornam bastante conflituosas durante a prestação de cuidados, às vezes até agressivas. Falamos de pessoas que têm um prognóstico bastante reservado na admissão em qualquer instituição e isso são tudo indicadores de mau presságio. E por outro lado, temos cuidadores, pá, salve-se quem puder, não é? Porque o pessoal está porque está como pode e não faz mais porque não consegue e está cá porque não tem para onde ir, porque se calhar se formos a ver, a grande maioria está numa de vamos embora porque isto não é para mim. Nos Estados Unidos os valores chegam aos 70% de desistência nos primeiros 3 anos de atividade profissional na saúde, portanto é uma desistência enorme nesta área. E nós o que vemos é que estes problemas não necessariamente estão a ter resposta, não necessariamente estão a ter solução. Estão bem identificados, mas soluções para os mesmos há poucas concretas e operacionalizáveis. E então a Humanitude surgiu um bocado neste contexto e como numa tentativa de dar resposta, e eu quando percebi que isto tinha um caminho a fazer, achei que era importante começar a agarrar isto com unhas e dentes e partilhar entre nós. Nós sabemos que as pessoas, à partida, num contexto de saúde, especialmente se forem pessoas idosas, estão predestinadas a ter perdas funcionais. Nós sabemos que pessoas em contexto institucional também estão destinadas a ter declínio cognitivo, mesmo depois da alta. Sabemos que as pessoas em contexto de cuidados apresentam muitos sintomas comportamentais e psicológicos da demência, portanto, os sintomas neuropsiquiátricos, se quiserem, portanto, estamos a falar de agitação, estamos a falar de psicose, estamos a falar de distúrbios de sono, estamos a falar de impulsividade e depois, obviamente, alguns também referenciam a agressividade durante os cuidados como um sintoma, que nós temos aqui um bocado de opinião divergente, mas também aparece referenciada na literatura. Para referenciar que 45% dos custos associados aos cuidados estão ligados a este tipo de distúrbios, psicoses, delírios, alucinações, agitação, recusa de cuidados, tudo isso. E sabemos que em contextos de urgência, por exemplo, a recusa de cuidados consegue chegar aos 93%, que é abismal, é assustador. Nós, enquanto cuidadores, enquanto profissionais de saúde, estarmos a tentar ajudar alguém com necessidade óbvia e essa pessoa estar a fazer tudo por tudo para rejeitar esse cuidado. É uma coisa bastante frustrante, bastante cansativa e às vezes apetece mandar tudo bugiar, para não dizer outra palavra, né? Queria só partilhar convosco, já que estamos nesta, se calhar vou ter que deixar de partilhar aqui o ecrã 3 segundos, porque vou ter que jogar aqui com o meu som, porque senão vocês não ouvem isto. Onde é que é? Audio connection. É um bocado mais difícil que aquilo que eu pensei.
Pois, então se calhar não vou conseguir fazer. Basicamente eu queria-vos perguntar o que é que estávamos a ouvir. Mas no fundo é um som abismal de alguém a gritar. E quando colocamos esta questão a cuidadores, o pessoal, com mais ou menor esforço, consegue chegar a uma resposta relativamente simples, que é, estamos a ouvir uma pessoa a gritar num contexto de cuidados. E a verdade é que isso é o que acontece. A pessoa está a gritar de forma abismal porque acha que a estamos a matar, só pode, pela maneira como ela está a gritar. Só que a questão é que ninguém lhe está a fazer mal nenhum. E quando nós vemos isso no dia a dia, ficamos um bocado abismados. Como é que é possível esta pessoa estar a ter esta reação se não lhe estamos a fazer mal nenhum ou se estamos a tentar ajudar? E o que começamos a perceber é que as pessoas têm uma avaliação muito mais emocional do que cognitiva. Mas nós, como estamos num patamar de cognição, de racionalidade, porque somos profissionais, temos alguma dificuldade em baixar desse patamar para perceber de onde é que aquilo vem, porque aquilo é uma resposta emocional e não racional. Portanto, quando nós vemos cuidados em que a pessoa, no final, a mesma pessoa, é capaz de celebrar a transferência, ok? Portanto, isto é a mesma pessoa que há bocado estava a gritar, agora está a celebrar uma transferência. É em japonês, portanto também não ouvirmos não é muito grave. Mas o que é que nós sabemos? Sabemos que isto deve-se a várias coisas e o pessoal normalmente associa estes resultados às técnicas, mas nós, enquanto profissionais, temos que pensar um pouco na questão filosófica que é porque é que isto acontece, como é que nós podemos evitar isto, o que é que temos que fazer para evitar isto. E fazer uma coisa por fazer pode muitas vezes levar à ruína da alma. Nós, na nossa realidade, somos confrontados com a necessidade de fazer coisas que muitas vezes nem sequer concordamos com elas. E às vezes chegamos à realidade, e quantos de nós foi confrontado com isso, que é chegar ao contexto de cuidados e não compreender as coisas, não compreender porque é que elas fazem assim, de certa forma nem sequer concordar com elas, mas ver-se obrigado a fazê-lo porque fazia parte do sistema. E este confronto, este dilema de vontades, este dilema entre aquilo que deveríamos estar a fazer, aquilo que acreditamos e que achamos que é o correto, e aquilo que temos que fazer porque é fruto da nossa rotina, fruto dos nossos protocolos, dos nossos procedimentos, isso às vezes leva a um conflito ético. E nós não necessariamente, no momento, conseguimos distingui-lo, não necessariamente no momento temos capacidade ou disponibilidade mental para refletir sobre isso e para perceber que soluções é que podíamos implementar, e por isso acabamos por seguir caminho e atalhar caminho e cortar mato, causando muito sofrimento pelo caminho, a nós próprios incluído. Portanto, quando comecei a ouvir falar no Humanitude, achei isto muito interessante porque eu próprio já estava numa fase de desistência da profissão e percebi que afinal a única coisa que acontecia era que eu não estava a ver as coisas com os olhos que deveria, ou com os óculos que deveria. E sabemos que fazer as coisas sem saber porquê pode ser o nosso maior mal, especialmente quando falamos de profissionalismo. Porque nós, enquanto cuidadores profissionais, temos que nos relembrar aqui um pouco das nossas definições, da nossa base. Nós somos pessoas, portanto temos dias bons, dias maus, estamos propícios a errar, é uma realidade. Somos profissionais porque temos um conjunto de competências, porque somos especialistas na área e prestamos um serviço de qualidade e por causa disso esperamos e devemos ser remunerados. Se é bem ou mal, isso é outra discussão, mas tem que ser remunerada porque é uma questão profissional, não é voluntariado, não é amador, não é familiar, é profissional. E cuidamos de pessoas que também não são animais, não são máquinas, que têm problemas ou preocupações de saúde. Com o objetivo de quê? De ajudar essas pessoas a melhorar a sua saúde, idealmente, se isso for possível. Se não for possível, pelo menos manter o seu estado de saúde. E se isso não for possível, então acompanhar até ao fim com a melhor qualidade de vida possível. Nós, em qualquer momento, podemos fazer mal ou destruir ou danificar a saúde da pessoa. Isso está em qualquer código deontológico, está na lei, portanto não há margem de dúvida. No entanto, entre a diferença entre os defendidos e os praticados vai uma grande distância. Porque como é que na saúde nós podemos dizer que não causamos dano? Mesmo numa cirurgia, como é que nós dizemos que não causamos dano à pessoa? Se fizemos uma incisão, se causamos uma ferida,
como é que não causou dano? Causou dano, obviamente que sim, só que esperamos que o benefício seja maior do que o dano causado. E nós, nos cuidados, em quase tudo, podemos ser questionados em termos de porque é que fizeste isso e como é que justificas que isso é bom para a pessoa. E nós, enquanto profissionais, esperamos que tenhamos uma boa justificação. Fazer as coisas na base do porque sim, porque faz parte da rotina, porque faz parte do protocolo, faz parte do procedimento, pode não ser uma justificação suficientemente boa, especialmente numa altura em que os cuidados estão a mudar. A percepção do que é o cuidado, a percepção do que é o serviço de saúde, a percepção do que é o bem-estar, a percepção do que é a qualidade de vida e o que é a satisfação em relação aos cuidados está a mudar porque a sociedade está à espera de um serviço de saúde que seja mais atual, que seja mais 2 anos de garantia e 100% de satisfação, ou então quero o meu dinheiro de volta. E a questão é que na saúde isso não é muito fácil, se é que é possível. Não é? 100% de satisfação, 2 anos de garantia, especialmente para pessoas mais velhas, vai uma grande distância. E depois quero o meu dinheiro de volta, olhe, também eu. Portanto, aqui há muitas questões que temos que ter em atenção. Só que nós, enquanto profissionais, também estamos a ter alguma dificuldade em atualizar este modelo, porque a pressão da comunidade, a pressão do público, a pressão dos clientes está a ser neste sentido e nós profissionais estamos aqui um bocado no meio e isso é a parte ingrata, porque em momento algum nos ensinaram isto, em momento algum nos explicaram isto e no dia a dia em que já temos 1001 coisas para fazer e a nossa cabeça está a 1000, ainda no momento ainda me vejo com mais uma exigência, pá, vai passear, deixa-me em paz, deixa-me fazer o meu trabalho. Mas é nesse momento em que às vezes cai a pior nova. Portanto, o que falamos aqui muitas vezes são coisas que deveriam estar entendidas como regras de arte, coisas que fazem parte da nossa profissão no dia a dia e que deveriam ser entendidas por todos e que deveriam ser aceitas por todos porque elas têm justificações plausíveis baseadas em quê? Na ciência, baseadas na experiência prática, que pode ser individual, pode ser minha, ou pode ser do grupo, de uma equipa, ou então, há coisas que nós também fazemos e fazemos-las com alguma veemência e com alguma crença, porque elas fazem parte do nosso legado, da nossa história. Não necessariamente sabemos porquê, isso já foi há muito tempo, nem sabemos bem quem é que nos disse, mas fazemos-lo porque sim. E, por exemplo, uma regra de arte óbvia é a lavagem das mãos. Toda a gente sabe que tem que lavar as mãos antes e depois do contacto, e toda a gente sabe isso, não vale a pena estar com histórias. E por ser uma regra de arte, não há dúvidas em relação a isso, que é um dever profissional. Toda a gente deve lavar as mãos se for um profissional de saúde. E, por isso, é um critério de qualidade. Ou sabemos que quem lava as mãos está associado a melhores indicadores e, por isso, um bom profissional de saúde vai ser aquele que lava melhor as mãos. E isso ajuda-nos na tomada de decisão. Quando é que eu devo lavar ou não lavar as mãos? Obviamente, eu tenho uma guideline que nos diz exatamente quando, em que contexto. E por isso, não vai haver ninguém que vai chegar ao pé de nós a dizer: epá, espera aí, porque é que estás a lavar as mãos toda hora, todo instante, temos tanta coisa para fazer, estamos atrasados e tu estás aí sempre a lavar as mãos. Não há ninguém que vai trazer essa questão, porque sabemos que existe uma regra de arte associada à lavagem das mãos. Agora, como eu costumo dizer, todas as regras existem para ser quebradas. Se uma pessoa está em paragem cardiorrespiratória, pá, espera aí que eu vou lavar as mãos. Epá, se calhar há momentos em que a coisa não tem que ser quebrada, mas tem que haver uma boa justificação. Não é porque, ei pá, esqueci-me de lavar as mãos. Isso em termos profissionais não fica muito bem. E nós falamos de outras regras de arte. Por exemplo, obter consentimento para a prestação de cuidados, anunciar a chegada para não causar uma surpresa na pessoa, para não trazer uma resposta emocional negativa logo à partida, antecipar o toque para evitar a invasão da intimidade, para evitar às vezes a própria instigar a defesa, porque o nosso corpo é nosso templo, portanto qualquer coisa que me acontece no corpo pode levar à minha defesa quase irracional. Permitir o autocuidado, isso está mais que sabido, mas às vezes operacionalizá-lo é difícil. Respeitar o sono, etc, etc. Estes são alguns exemplos, podíamos estar aqui o dia todo a falar de regras de arte. Mas a questão que nos interessa é falar das que não estão definidas, porque essas sim podem ser problemáticas. Porque quando nós falamos, por exemplo, na contenção, e eu falo muitas vezes na contenção pelo mundo de fora, porque existe muito o bonito da borboleta e do mundo cor-de-rosa do unicórnio, dizer não se pode usar contenções. E nós dizemos, pois, mas não há realidades de zero contenções. Se formos justos e formos mesmo à procura de contenções físicas e químicas em qualquer contexto, qualquer coisa que limite a liberdade da pessoa, não há realidade de 0%. Então, o que é que nós sabemos? É que se há uma grande disparidade entre a utilização, a prevalência e a incidência, é porque não há uma guideline precisa.
cada um faz o melhor que pode em contexto que tem. E isso pode levar a um mal-estar, isso pode levar a dano. E esse dano pode ser contraposto com falta de profissionalismo. E isso não é justo. Não é justo porque em momento nenhum dissemos aos profissionais de como. Não podes usar contenções. Porreiro. Então o que é que eu faço se tiver uma pessoa agitada a mandar copos contra a pessoa que está deitada ao lado dela? É preciso respostas, não é só apontar dedos a dizer está mal, está mal, está mal. E é aqui que nós temos que começar a ser mais astutos na forma como nos apresentamos e na forma como nos valorizamos e na forma como intervimos também. Primeiro, temos que receber formação para esta nova realidade. Porque se há 30 anos a realidade de cuidados era uma coisa, hoje não tem nada a ver. Mas também há outra questão que é o empenho, o compromisso para fazer melhor. Porque não é por eu adquirir novos conhecimentos que eu necessariamente vou ter um melhor desempenho profissional. É preciso eu querer fazê-lo. E obviamente que preciso de estar com as costas largas. Precisamos trabalhar todos em equipa, ter uma organização, ter às vezes até um próprio Estado, um próprio governo, uma própria ordem que nos apoia e que nos encoraja a seguir este caminho. E se isto acontecer, se alinharmos estes astros, só há um caminho possível, que é a melhoria da qualidade dos cuidados. Quando nós chegamos ao contexto de cuidados e ouvimos falar em fragilidade associada muitas vezes à sarcopenia, quando falamos de a prevalência de delírio que é assustador em contextos agudos, quando falamos do síndrome de imobilismo, de pessoas que completamente com perda de funcionalidade aguda, quando falamos de síndromes de deslizamento, com pessoas com um prognóstico bastante reservado, com declínios funcionais, com declínios biológicos, fisiológicos muito acentuados e com morte precoce em contexto institucional, como é que nós podemos falar de profissionalismo se convivemos com esta realidade constantemente e se não temos necessariamente resposta para contrapor isto, porque medicação nestes contextos pouco ou nada faz. E nós já sabemos isto de trás, e é aqui só queria fazer este paralelismo, às vezes isto é injusto, não se pode fazer a comparação da geriatria com a pediatria, nem se pode comparar especialidades, mas é importante nós aprendermos com aqueles que já fizeram um caminho semelhante. A pediatria já fez este caminho porque até aos anos 50 toda a pediatria era bastante tecnicista e chegou-se a uma altura que se começou a perceber que qualquer intervenção médica ou de enfermagem não substitui a intervenção familiar, o carinho e o afeto dos pais. E hoje isso não é questionável. Portanto, desperdiçar uma manhã com uma criança ao colo não é visto como uma perda de tempo. No entanto, na geriatria, passar uma manhã a consolar alguém, isso é visto como uma perda de tempo. E isto é uma intervenção não mensurável e por isso pode ser uma intervenção negligenciada por muita gente, nós mesmos profissionais inclusive. E isso deveria mudar. Porque o que acontece com uma pessoa que não é colocada em humanitude em criança é o mesmo que acontece com uma pessoa que já não está em humanitude em adulto. Isola-se, resiste, luta e eventualmente morre com uma qualidade de vida terrível. Então, nós temos que pensar que manter a pessoa em humanitude, utilizando os pilares do olhar, da palavra, do toque e da verticalidade, não é necessariamente uma opção, uma boa vontade, ser um lamechas. Não, é uma questão de arte, é uma questão de profissionalismo. A questão é que quantos de nós é que aprendeu a utilizar isto enquanto ferramenta? Fazemos-lo naturalmente na rua, uns com os outros, com os nossos amigos, com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos vizinhos, com a senhora do supermercado. Profissionalmente fazemos-lo? A questão que vemos é que não. Apesar de haver a noção que o fazemos, porque temos uma percepção de nós um pouco acima do que é expectável neste aspecto, porque somos pessoas e somos boas pessoas, isso não está aqui em causa, nós temos a percepção que o fazemos com regularidade. Mas a verdade é que o contexto, a rotina, a pressão a que estamos expostos regularmente e em contextos de dificuldade, estes pilares são os primeiros a saltar fora do arco. Portanto, nós quando vamos trabalhar com pessoas que estão agitadas, que estão em síndrome de imobilismo, com uma demência avançada, comunicativas, agressivas, tudo isto, naturalmente, não vamos olhar, não vamos falar, não vamos tocar de forma muito prazerosa com esta pessoa, porque, sejamos sinceros, quantos de nós é que quer criar sintonia com estas pessoas? Quantos de nós é que realmente quer criar uma relação de confiança, uma relação de empatia com esta pessoa?
eu quero é que tu não toques a campainha, eu não te quero ver mais na minha vida, tu desaparece-me daqui. Portanto, naturalmente, o que vou fazer é evitar esta pessoa. De certa forma estou-me a proteger, mas ao mesmo tempo estou a passar uma mensagem que não era aquela que eu queria passar, porque enquanto profissional de saúde que estou aqui para ajudar uma pessoa, posso estar a indiciar uma mensagem um bocadinho distónica daquilo que deveria ser. Então, por isso nós falamos que os pilares não são uma opção, são uma necessidade vital, tal como qualquer intervenção, tal como comer, tal como tomar a medicação. E por isso temos que o aprender para conseguir aplicá-lo de forma mais coerente, de forma mais intencional. Falamos de intencionalidade. Tinha aqui também outro vídeo para percebermos os ganhos em saúde. Depois, se quiserem mais tarde, posso passá-lo, se tivermos tempo e se houver interesse, para demonstrar o que pode ser feito por uma pessoa utilizando intervenções não farmacológicas, utilizando as técnicas da humanitude, em que existe uma equipa por trás, em que existe um foco, em que existe uma intenção de colocar esta pessoa em humanitude e prestar os melhores cuidados possíveis. Eu acho que fui o mais resumido possível. Atenção que isto às vezes passa assim um bocadinho a rasgar cabeças, mas eu espero que isto traga também aqui aso para a discussão. Portanto, que entendam isto como, às vezes até um pouco como desafiante, mas que tragam as vossas dúvidas, os vossos anseios e as vossas questões para tornar esta dinâmica se calhar um pouco também mais interativa e mais interessante para todas. Portanto, passo a palavra ao próximo. Passa ao próximo e não risco. João, Sim, João, sim. antes de avançarmos para a Liliana, eu iria te pedir para passares o vídeo e depois. É, mas para passar o vídeo vou ter que ter aqui uma questão que é com o Então, áudio. passamos no final e tu vais É, acho, treinando isso. acho que é melhor, sim, é mais sensato. É mais fácil Muito para bem, mim. então. Tá, Muito tá, bem. até já. Então, passo a palavra à Liliana, que nos irá falar sobre a investigação. Liliana, a palavra é tua. Preciso aqui de autorização. Já pode partilhar. Acho que sim. Penso que estás, certo? Sim. Digam-me só se estão a ver. Sim? Ok, Sim, está tudo bem. está tudo bem. Ora então, muito boa noite a todos. É um gosto estar aqui convosco hoje. E aquilo que vou falar um pouco é sobre a investigação, um bocadinho sobre aquilo que tem sido o estado de arte da humanitude, não só em Portugal, também no estrangeiro, mas eu até me vou focar mais agora nos últimos 2 anos, talvez. Os artigos que eu vos trago são essencialmente 2021, 2020, mas depois no final eu vou-vos dizer onde é que podem consultar a restante bibliografia e podem aceder depois se tiverem curiosidade a isso, à investigação mais recente nesta área. Então, eu começaria mesmo por falar e por partilhar que nós fazemos desde 2014 eventos, conferências, para haverem momentos de partilha de conhecimentos, para haver um momento em que as pessoas que estão a investigar esta área da humanitude possam ter palco para poderem partilhar as suas pesquisas, as suas investigações, mas também para que as pessoas que estão nas instituições, que fazem o percurso de implementação, tenham a oportunidade também de partilhar um bocadinho à semelhança daquilo que a doutora Tânia vai fazer hoje, partilhar a sua experiência. Quais foram as dificuldades, quais é que são os ganhos que já identificam. E então, desde 2014, nós temos organizado estes eventos científicos em Portugal, sendo que no estrangeiro eles também existem, mas com estas características. Portanto, eles são internacionais, portanto, têm sempre a presença de elementos dos outros países que também estão a desenvolver investigação. Inclusivamente, já tivemos os autores em Portugal também no âmbito destes workshops. Recentemente mudámos de conferência para workshop exatamente por esta característica de tentarmos agregar aqui não só o facto de haver um momento para falarmos sobre esta filosofia, sobre este conhecimento, esta metodologia da humanitude, mas também
para haver momentos em que possamos mostrar na prática algumas técnicas e o workshop que aconteceu este ano, ele na verdade já era para ter acontecido o ano passado, mas depois com a pandemia acabámos por ter que protelar e acabou por acontecer este ano. Mesmo com as condicionantes todas, e por isso não teve exatamente o mesmo formato dos anos anteriores, mas aquilo que nós temos tentado é que eles tenham um momento então mais de partilha de conhecimento, de investigação, um momento mais de prática para trocar, para mostrarmos algumas das ferramentas e algumas das técnicas da Humanitude, e depois, inclusivamente, nos anos anteriores estava previsto a visita a uma instituição que era uma instituição em Portugal de referência para que as pessoas pudessem ver na prática, em contexto real de cuidados, qual é que era a cultura de cuidados que se constrói à volta desta implementação, desta metodologia, e poderem visitar esta instituição, só que com esta questão da pandemia ficou esta questão em suspenso. Então, eu dizia-vos que, inclusivamente, os autores já vieram a Portugal no âmbito destes workshops, destas conferências que são organizadas. O João também vos falava há pouco que a Nídia, a enfermeira Nídia Salgueiro, que foi precursora da Humanitude em Portugal, que curiosamente conhece a Humanitude pelas mãos da Margot Phaneuf, que todos nós também conhecemos. E ela escreve em Portugal estes 2 livros, um mais dedicado a esta conceptualização e esta reflexão sobre aquilo que é a Humanitude, e depois um mais dedicado ao processo de formação e este percurso. O livro que tem mais à direita, portanto, os 2 primeiros eles são editados pela Humanitude de Portugal. O que está mais à direita é um livro que foi feito, portanto, a coordenação é da professora Rosa Mel, da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra. É editado através da UICISA, da Unidade de Investigação, e é um livro dedicado a esta temática da higiene e conforto da tarefa ao cuidar com a humanitude. É um livro que reúne reflexões de vários colegas nossos, que inclusivamente têm a participação também em alguns capítulos de profissionais de outras áreas, para fazer esta reflexão, um bocadinho aquilo que o João falava há pouco, da necessidade de tirarmos o foco da tarefa, colocar o foco na relação e refletir-se muitas vezes quando vamos para os cuidados, nomeadamente para o cuidado de higiene e conforto, se na verdade nós vamos tão focados, aquilo tem que acontecer e aquilo é um banho de higiene e conforto, pouco tem, não é? Portanto, esta reflexão sobre este cuidado é importante, está neste livro. Este livro tem a vantagem de estar disponível no Google para ser descargado, e portanto qualquer um de vós pode aceder a ele com muita facilidade e consultar caso seja do vosso interesse. Isto leva à questão seguinte, que vem na sequência daquilo que o João vos estava a falar também, que é: quando nós pensamos em Humanitude e pensamos numa metodologia em que o foco é a relação, importa pensarmos nisto, é quantos de nós que aqui estamos hoje, na nossa formação base, na nossa licenciatura, fomos treinados, fomos capacitados para sermos profissionais da relação. Claro que, logicamente, nós falamos muitas vezes em comunicação verbal, comunicação não verbal, em relação de ajuda, é certo, mas como é que isto se faz? Como é que isto se operacionaliza? Quais são estas... Quando falamos em estratégias adaptativas da comunicação, como é que nós operacionalizamos isto? E isto tem sido sempre um grande desafio e algo que tem levado a grande reflexão. Em termos de produção científica, em Portugal, com a nossa consultadoria, já foram concluídos 6 mestrados de investigação e 4 doutoramentos, sendo que um está concluído, 3 estão em desenvolvimento, um deles está mesmo em fase de entrega, de conclusão, que vem em sequência disto que vos estava a falar agora, de higiene e conforto, e da forma como nós podemos promover a autonomia da pessoa durante estes cuidados. E depois também, para além disto, para além destes doutoramentos, destes mestrados, ainda temos também 4 colegas que fizeram o pós-doutoramento nesta área, isto em Portugal. Portanto, passando para a investigação, eu vou fazer assim
viagem só, muito breve, sobre diferentes áreas de investigação que podem ser, que foram desenvolvidas e que podem ser desenvolvidas. Começando por este artigo, que é um artigo deste ano já, foi publicado em 2021, é um artigo publicado numa revista internacional com um fator de impacto, sim, confortável, e este artigo, ele pretendeu o quê? Primeiro, identificar quais é que eram as dificuldades na interação, na assistência às pessoas idosas, isto em estudantes que iniciavam o ensino clínico, estudantes de enfermagem, e aquilo que se percebeu é que as grandes dificuldades que os estudantes identificavam era cuidar de pessoas com agitação verbal, física, confusão, pessoas afásicas, comunicativas verbalmente, e pessoas que recusavam os cuidados, que vai exatamente ao encontro daquilo que o João também estava a dizer. Agora, este estudo é um estudo que também podem aceder a ele. Eu vou-vos dar todas estas referências bibliográficas depois no final, caso tenham curiosidade de consultar algum destes artigos científicos. Neste artigo, aquilo que chegaram à conclusão, portanto, havia um grupo de controle e um grupo experimental, um grupo que foi munido aqui de um conjunto de horas de formação em humanitude, e aquilo que se chegou à conclusão era que os estudantes que tinham já alguma base sobre a forma como deveriam operacionalizar os pilares, estes, o olhar, a palavra, o toque, a verticalidade, tudo isto que o João vos falou, eles sentiam que durante os ensinos clínicos tinham mais facilidade em ultrapassar estas dificuldades e em lidar com estas situações do que quando não tinham a formação. E, portanto, isto é porque, efetivamente, mesmo numa fase precoce da formação, já ajudava a ter aqui algumas ferramentas para fazer face a estas situações. Mas será que isto, quando nós já estamos a trabalhar, e muitos de nós, quando já estamos a trabalhar há alguns anos, 10, 20, 30 anos, será que nós deixamos de ter dificuldades, estas dificuldades, na abordagem às pessoas que estamos a cuidar? Então, trago-vos aqui outro estudo que mostra que as dificuldades, na verdade, dos profissionais, elas não variam muito em relação àquelas que os estudantes também identificaram. A comunicação com pessoas confusas, agitadas, com recusa de cuidados, e os profissionais conseguem ter esta capacitação de perceber que, bem, o déficit na formação de competências relacionais tem aqui um impacto muito grande. Portanto, quando a humanitude é implementada numa instituição, os profissionais conseguem perceber que têm ali ferramentas que lhes permite fazer face a muito daquilo que são os desafios do dia a dia, para que não ocorram os cuidados em força, como aquele que o João vos estava a falar, daquela senhora que depois no fim comemora o cuidado, a transferência, não é? Comemora a transferência, porque certamente foi muito mais confortável do que as outras vezes anteriores, não é? Depois, também este estudo também de 2021 vai identificar aqui, tentou perceber se os benefícios da implementação da metodologia se cingiam apenas, isso, bem, se fosse apenas, só por aí já era bom, mas se cingiam apenas às pessoas que estavam a ser cuidadas ou se também aos cuidadores. E a verdade é que a conclusão que chegaram é que trazia benefícios para as pessoas que estavam a ser cuidadas, para os cuidadores e para o próprio sistema organizacional, porque ajuda à criação de uma cultura de cuidados mais humanizada, com base com o foco na relação e não na tarefa. Pegando no exemplo de um artigo que exemplifica muito bem os ganhos que as pessoas podem ter, as pessoas cuidadas podem ter neste processo de implementação desta metodologia. Este estudo decorreu, portanto, depois do processo de implementação, foi medido mensalmente, avaliado mensalmente, não só pela aplicação do Mini-Mental, como do índice de Bartel, escala de Braden, na escala de Morse, e foram feita esta avaliação mensal, à medida que os profissionais iam se tornando cada vez mais peritos nesta metodologia, foi feita esta medição junto das pessoas que estavam a ser cuidadas nesta instituição, ao longo de 4 meses, para tentar perceber os efeitos que estava a ter o facto dos profissionais trabalharem com base nesta metodologia. E estes foram os resultados que este estudo identificou. Ele também está de acesso aberto, também podem aceder caso tenham interesse. Portanto, houve uma redução de déficit cognitivo, não porque
efetivamente nós consigamos reverter este déficit cognitivo, mas porque certamente estas pessoas previamente não estavam a ser devidamente estimuladas, não estavam a conseguir ser envolvidas nos cuidados e passará certamente por aí. Depois, uma redução de 50% nas pessoas totalmente dependentes, uma redução de 39% nas pessoas com risco de lesões por pressão, nas que já tinham lesões por pressão, houve uma redução da severidade dessas lesões, redução do risco de queda e com isto não aumentou a utilização das contenções e também, algo muito importante, foi uma redução de 66,7% na prescrição de antipsicóticos. Portanto, se estamos aqui uma estratégia não farmacológica que ajuda a controlar, a conter, a gerir os comportamentos de agitação, bem, só por aí também já vamos ter aqui ganhos, o que depois, se conseguimos reduzir antipsicóticos, logicamente vai ter aqui um impacto nas úlceras por pressão, no risco de queda, portanto tudo isto vai ter aqui, isto acaba por ser um efeito de bola de neve. Depois, trago-vos aqui três estudos que resultam do acompanhamento dos profissionais nestes processos de formação. Sabemos que não são processos fáceis, são processos de mudança e, portanto, vamos ter sempre nas equipas pessoas mais receptivas, pessoas que são um bocadinho mais resistentes, pessoas que, na verdade, nós precisamos de ter isto que o João terminou de vos dizer, que é, nós muitas vezes não temos consciência real da nossa prática. Nós achamos que fazemos as coisas, que isto é tudo muito intuitivo, que é lógico que eu olho para as pessoas, é lógico que eu lhes toco, é lógico que eu falo com elas. Mas eu tenho que perceber como é que eu posso, com o meu cuidado, na base, aumentar a probabilidade, com a forma como eu abordo a pessoa, aumentar a probabilidade da pessoa conseguir perceber que eu estou a entrar em relação com ela, conseguir compreender melhor a minha mensagem, conseguir receber, processar e emitir uma resposta e, portanto, todo este percurso implica que haja uma profissionalização, que haja um treino, que haja um trabalhar estes diferentes pilares da relação, porque nós fazemos muitas vezes nas nossas relações pessoais de uma forma muito intuitiva e agora como é que nós transportamos isto para uma maior intencionalidade durante os cuidados com as pessoas que estamos a cuidar. Portanto, estes diferentes estudos tratam exatamente disso, qual é que é este percurso que é feito com os profissionais. Fazer aqui o reforço de que penso que foi final de 2019, princípio de 2020, se calhar estou a falhar aqui um bocadinho nos prazos, mas foi por aqui. Houve também uma colega que fez um estudo sobre a redução do burnout nos cuidadores formais e percebeu-se que com a implementação da Humanitude havia também uma redução no burnout dos cuidadores durante portanto, o período pós-implementação. Depois, isto em Portugal, está aqui várias áreas que podem ser exploradas. No estrangeiro, nós trago-vos aqui um estudo da doutora Miyako Wanda, que é uma médica de medicina interna do Japão, que tem desenvolvido também investigação nesta área. Este estudo, que também está disponível de acesso aberto, foca exatamente na redução dos comportamentos de agitação, todos aqueles comportamentos associados aos processos demenciais que o João vos falou ainda agora, controlo e a gestão destes comportamentos através da Humanitude. Outro estudo, já de uma área um bocadinho diferente, em que foi feito com... Nós sabemos que as pessoas com demência frequentemente têm alterações das peças dentárias e têm também alguma resistência até oposição à higienização oral. Por diversas razões, que depois eventualmente podemos falar sobre elas, mas sabemos que é sempre um processo que é algo complicado e de certeza que alguns de vós também já terão experienciado isso. Ora, este estudo foi feito com profissionais da área da higiene oral e de dentistas
que cuidavam de pessoas com demência, que recusavam ou que se opunham à higienização oral e perceberam que quando, após a formação da Humanitude, conseguiram estar munidos de técnicas que lhes facilitavam muito mais o trabalho e, portanto, estavam significativamente melhorados em relação a isto, com uma redução da agitação, uma redução da recusa para aquele procedimento. E depois, trazer-vos aqui também outro estudo, também, este também do Japão, que mediu, foi um estudo longitudinal de 6 anos, que foi feito com estudantes de medicina, em que se foi tentar perceber o reflexo que tinha, o impacto que tinha a implementação da metodologia enquanto formação, dar formação aos estudantes durante o seu percurso académico, que reflexo é que isto tinha em termos de empatia. Portanto, com uma escala para medir isto, e também é um estudo muito interessante com resultados muito giros que podem também ter acesso, porque ele também está de acesso aberto. Depois, já quase a terminar, trago-vos aqui 2 pósteres que resultam da formação que o João também tem estado a fazer em Singapura e dos resultados. Portanto, lá a formação é em contexto hospitalar, que começou a ser feita inicialmente em contexto hospitalar, e portanto estes primeiros resultados que estão a sair agora são desse processo de implementação neste contexto. E os artigos, vão começar a sair artigos agora, possivelmente final do ano, início do ano. O João depois também pode aqui dar aqui um aporte, depois, se quiser, mas estes 2 pósteres eles já foram apresentados, e aquilo que os resultados que conseguiram identificar desde já é que o cuidado com a Humanitude melhorou mobilidade, melhorou funcionalidade nas AVDs, melhorou o bem-estar das pessoas mais idosas com demência, inclusivamente com delírio. Portanto, antes da Humanitude, para vocês terem ideia, a maioria das pessoas, e a maioria era 70% das pessoas, não tinha melhorias de funcionalidade durante os internamentos de agudos. Agora, com a Humanitude, há uma média por pessoa de uma melhoria de cerca de 20 pontos na escala de Bartel. Portanto, há aqui efetivamente ganhos muito interessantes, e estes estudos vão começar a sair breve e portanto, vai mostrar que também em contexto de agudos é possível fazer estes processos e é possível ter resultados também muito bons. Depois, só para vos trazer aqui 3 estudos que foram desenvolvidos agora durante a pandemia, para tentar perceber se os profissionais que cuidavam em Humanitude durante este período pandémico, se conseguiam, como é que foi este percurso deles, de que forma é que a metodologia pode ter contribuído para a gestão das emoções durante a pandemia. E aquilo que se verificou é que havia em muitos dos profissionais que foram auscultados uma redução do stress e uma maior valorização do seu trabalho. Portanto, são 3 estudos também que também estão de acesso aberto e que também é possível consultarem, portanto, para verem que mesmo dentro deste período pandémico, a investigação continua a decorrer. Há mais 2 artigos que vão sair agora até o início do ano, também nesta área, que resultam de mais pós-docs, pós-doutoramentos, que estão a ser feitos em colaboração com a Escola Superior de Enfermagem de Coimbra e a Faculdade de Medicina de Jundiaí e a Universidade Federal de Fronteira do Sul, penso eu. Humanitude como Legis Artis. Esta dissertação com vista à obtenção de grau de mestre em Direito foi feita pela doutora Anabela Bríside, é advogada, e ela foi tentar perceber exatamente isto, que é aquilo que o João vos dizia há pouco. A legislação está bonita, as coisas estão bonitas, está lá tudo, fala que nós devemos cuidar no respeito pela dignidade humana, no respeito pela autonomia, independência, identidade, privacidade. As coisas estão lá e estão bonitas. A questão aí é depois como é que elas se operacionalizam. Esse é o grande desafio. Não é? Porque senão aquilo que acaba por acontecer é que eu tenho muita dificuldade em conseguir
praticar aquilo que eu defendo enquanto valor, porque no meu dia a dia é muito desafiante e ainda para mais eu não sei como é que os consigo operacionalizar. E aquilo que a doutora Anabela concluiu do seu trabalho é que a Humanitude traz um conjunto de ferramentas que permite operacionalizar tudo aquilo que legalmente nós, cuidadores, estamos obrigados. É isto, na base. Portanto, como Legis Artis é exatamente isto. Ela permite que aquilo que eu defendo e aquilo que eu pratico se aproxime o máximo possível. Que eu consiga dar resposta àquilo que eu, na verdade, legalmente também estou obrigada. O João falou-vos há bocadinho dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos da América, isto é de 2020, final de 2020. A Humanitude foi reconhecida pela inovação no cuidado à pessoa com demência, pela promoção da saúde e pela qualidade de vida. E há bocadinho, quando o João vos falava nos prémios de Singapura, também era isto, né? Isto foi o resultado do trabalho que foi desenvolvido na implementação desta metodologia no hospital. Ficou, portanto, o projeto de prescrição de cuidados ficou em terceiro lugar e ganhou o prémio de People Choice em 2021, portanto já foi este ano. Todos estes artigos que vos falei, todo este material que vos falei e muito mais, portanto, vocês podem consultar tudo no nosso site. Nós temos www.humanitude.pt, onde podem aceder às nossas redes sociais, onde nós vamos publicando umas coisas, vamos fazendo um bocadinho por aí, e também podem aceder a uma base compilada dos diferentes artigos, pósteres, comunicações que têm sido feitas. Está lá tudo, todas as bibliografias, todos esses artigos que vos falei aqui, só para terem ideia de que a investigação nesta área pode ser feita, na verdade, a tocar várias frentes. Haja malta que queira avançar com a investigação e que queira trabalhar e fazer investigação nesta área, porque há aqui muito terreno fértil para ser trabalhado. Pronto, foi assim um bocadinho a correr, lá está, mas penso que deu para. Liliana, muito obrigada pela esta viagem, pela investigação. Parar. Foi brilhante. Passo agora então a palavra à Tânia Gomes, que vai partilhar connosco a experiência da implementação da Humanitude numa estrutura residencial para idosos. Tânia, a palavra é sua. Ai meu Deus, já está tudo mal. Só voltar para trás, está tudo Já bem, está está. tudo bem. Muito bem. Palavra é sua. Pronto, eu sou a diretora técnica da residência Quinta Alegre, que é uma residência que está neste desafio de implementação da metodologia da Humanitude desde abril deste ano. É uma residência que é grande, temos 72 residentes e têm um alojamento coletivo e permanente e temporário. Ou seja, temos utentes que integram a nossa residência de forma temporária e é programada para descanso do cuidador, e temos não programada, ou seja, são situações de urgência, de pessoas que integram a qualquer hora do dia e da noite, por situações que o cuidador pode ter que ser direcionado para o hospital e não têm forma de permanecer sozinhas em casa. Esta é a nossa residência, temos 27 quartos duplos, 8 quartos individuais e 10 apartamentos, que é um luxo. Temos salas de estar, temos um jardim enorme e temos os nossos residentes, são 72, como já disse, 75% femininos e 25% masculinos. Temos uma equipa grande, multidisciplinar, que é constituída por assistente social, auxiliares de geriatria, AGACs, animador sociocultural, enfermeiros, monitores, médico clínica geral, médico psiquiatra, psicólogo e terapeuta ocupacional. E como é que chegámos aqui à metodologia da Humanitude? E porquê? Esta é uma necessidade sentida em todas as residências e é de todos
É defendida também pela minha diretora, pela doutora Regina, em que defende todos os pilares da humanitude e ao partilhar esta sua grande convicção, superiormente foi, ao senhor administrador, foi abraçada e é expectável que todas as ERPs da Misericórdia de Lisboa beneficiem desta formação. A formação é dividida em 3 partes. A primeira fase é da sensibilização. Posso apontar aqui alguns constrangimentos que a maioria dos trabalhadores da residência apresentaram uma grande resistência com a informação que iriam começar esta formação. Não tinham tempo, que nós sabemos fazer, porque é que vêm para cá nos ensinar, não há tempo para fazer estas coisas, não sentiam a necessidade, efetivamente. Uma descrença total sobre aquilo que ia ser passado na formação e a nível de organização estruturada teve a ver com as rotinas, ou seja, teve que se reorganizar as escalas de trabalho, as rotinas do lar, de forma a que todos os trabalhadores, desde não só os AGACs, nem as pessoas que estavam a fazer a prestação de cuidados diretos, mas a lavandaria, senhoras da limpeza, cozinha, toda a gente, recepcionistas, de uma forma geral, 100%. Seguranças também. Pronto, aquilo que nós sentimos a nível de ganhos só na primeira parte da sensibilização, sentimos bastante curiosidade em toda a gente a perguntar, então, isto acontece mesmo, temos que ver, temos que experienciar na realidade, muita curiosidade e toda a gente sabia o que é que estávamos a falar, a usar as mesmas, todos nós estávamos em sintonia. Portanto, o que dava para dar o passo seguinte. Começámos então a formação dos grupos. Esta formação teve também muita dificuldade a nível de estruturação, porque a dinâmica da ERP continua. Temos que manter a prestação de cuidados, temos que manter todas as dinâmicas de uma residência e retirar pessoas que estão a trabalhar. Contudo, tudo se consegue. E então foi feita reorganização das escalas de trabalho, das rotinas, ajustes e toda a gente teve acesso à formação. E não foi preciso fazer horas extra. Uma das dificuldades também foi remover os comportamentos cristalizados, a dizer não, isto é tudo mentira. E muita resistência à participação, porque tinham que trabalhar e não ir para a formação. Mas há muito mais ganhos. Pronto, eu já disse que os grupos foi importante e que foi considerado fundamental serem grupos multidisciplinares, de forma que a partilha fosse mais rica. Os ganhos da formação de grupos. Houve uma consciencialização das mais-valias da metodologia de trabalho. Todas as pessoas que saíam da formação de grupos, que é feita em 4 dias, o primeiro dia aquilo era mais ou menos. No segundo, no terceiro e no quarto, toda a gente saía de lá completamente apaixonados e a dizer, afinal, isto funciona. E pronto, e a verdade é esta, vinham todos muito conscientes das mais-valias. O primeiro grupo foi mais complicado porque ainda ninguém sabia de nada, ninguém tinha feito a formação, então eles falavam, mas depois diziam, ninguém nos percebe, mas a coisa foi encarrilhando. Houve uma maior disponibilidade de todos os elementos, todos os trabalhadores, em partilhar informações dos residentes, em dizer, em partilhar informação, que é fundamental para que todos estejamos em consonância, não é? Pronto, houve mais disponibilidade a participarem nas dinâmicas da ERP, não só na prestação dos cuidados diretos, temos que fazer camas, dar banhos e não sei o quê, não, vamos estimular, vamos fazer com que vamos participar nas atividades lúdicas, vamos participar nas atividades de estimulação. Principalmente houve aqui uma maior participação neste aspecto. Houve muito mais ganhos, houve uma capacidade de autocrítica, houve pessoas que vieram no fim desta fase pedir ajuda para conseguirem fazer melhor.
Houve uma tomada de consciência por parte de todos os profissionais que o foco é na relação e não na tarefa. Houve uma consciencialização também. Os residentes não têm dias maus. Se nós não estamos lá com eles na prestação de cuidados diretos, por isso é que existe uma maior agitação, e isto é dito. Às vezes, em passagens de turno, muitos dos profissionais passam hoje. A dona Maria Joaquina teve agitada, mas fui eu que fiz mal isto ou aquilo. Portanto, há uma capacidade de autocrítica muito grande e quando corre bem, partilham esta informação também, o que é muito bom. Hoje ela teve a manhã toda calma, portanto, isto são ganhos inacreditáveis. Não é uma perda de tempo contribuir para a independência dos residentes. Existe um incentivo para a verticalidade, para a escolha de roupa, para perguntar o que é que ela quer fazer, se quer a nível da prestação, quando estão a tomar banho, se pegam no chuveiro, chamam-se a atenção uns aos outros, olha que essa senhora já pega no chuveiro. As técnicas de trabalho diminuem muito o esforço físico e psicológico do prestador a nível dos cuidados diretos. Existe menos agitação, portanto, logo existe muito mais disponibilidade psicológica do trabalhador. Como também existe menos esforço, porque eles ficam mais autónomos. Isto já é visível e há pouco tempo. A maior adesão dos residentes aos cuidados, existe várias pessoas a negociação, é muito engraçado ver, já vimos os auxiliares, há uma senhora que adora pastéis de nata, já não à procura dos pastéis de nata porque lhe vão dar banho, porque agora vamos negociar com ela porque ela não quis. E ela já vai tomar banho porque já comeu pastel de nata, portanto é muito bom já terem estas iniciativas. Uma maior satisfação dos residentes e dos profissionais, a verdade é que a coisa flui, vê-se as pessoas estão mais tranquilas. Existe menos stress e o feedback dos utentes é mais positivo. Há um foco mais no pormenor e na individualidade de cada um. Pronto, isto são os ganhos. Aqui contrabalançando só 3 dificuldades e muitos ganhos. Na terceira fase, a consolidação, foi definido um grupo, esse grupo de apoio, aqui com a ajuda da Liliana, o objetivo do grupo era definir estratégias de dinamização da metodologia, uma monitorização interna através de definição de indicadores, a implementação de várias técnicas que nos foi ensinadas ao longo da formação e depois quando temos dúvidas recorremos sempre aqui à nossa formadora para tirar essas dúvidas. Um reforço das técnicas, ou seja, conseguirmos quem não sabe ou quem não consegue ainda fazer bem uma técnica, fazermos formação para que fique que a técnica seja bem feita. Identificação de necessidades e estratégias para complementar as referidas necessidades. Quem é que integrou o grupo? Quem integra o grupo são profissionais que se revêem nos pilares da humanitude, que já foram falados tanto pela enfermeira Liliana como por enfermeiro João. São profissionais com interesse e que tenham e que queiram ser um elemento potenciador de mudança, multidisciplinariedade e disponibilidade para participar em reuniões mensais. O que é que acontece? O grupo da ERP foi definido por 5 auxiliares, 2 enfermeiros, um assistente social, a diretora, o chefe de setor, a psicóloga e a animadora, a terapeuta ocupacional. E então fomos já fazendo algumas coisinhas, né? Então, sentimos necessidade em definir qual é que é a nossa visão, quais são os nossos valores, com base nas regras de arte, o que é que nós vamos definir como nossa regra para fazer arte aqui nesta residência, não é verdade? Então decidimos fazer uma formação, definirmos em grupo e apresentá-las a todos os elementos da ERP. Então fizemos uma dinâmica com um puzzle
todos tinham que construir o puzzle e discutirmos as regras da arte. Construímos o puzzle, está na nossa recepção, para toda a gente ter conhecimento, até os nossos visitantes. E no final, terminávamos com a caderneta da humanitude. O que é a caderneta da humanitude? É uma caderneta para colar cromos, que é, hoje fizemos tudo bem, então praticámos tudo, tivemos todos os cuidados, então temos um selo verde, mas até não estamos muito bem no toque, então pomos amarelo, amanhã temos que reforçar. E isto é para levar à autocrítica, não é para partilhar, não é para nada, é só para cada um pensar naquilo que fez enquanto trabalhou. Depois, mais necessidades, foi medir os resultados, que é importante, foi uma definição de indicadores, definimos vários e distribuímos a forma como recolher a informação pelos diversos profissionais, entre quais, ainda há bocado falaram sobre a prevalência das úlceras de pressão, a prevalência das contenções, também pusemos um indicador que foi a qualidade de vida do residente. Vamos medir vários indicadores para ver qual é que é também o impacto, não é? E como manter a chama da humanitude acesa? É esta a nossa grande necessidade. As estratégias até agora implementadas têm sido uma formação diária com as pessoas que estão de turno. Vamos fazendo algumas encenações, digamos assim, com algumas rotinas da residência, entre que os profissionais fazem do TENS, e pronto, e depois temos as reações e o questionamento, o que é que nós sentimos sobre isto. Ainda hoje houve um auxiliar que desatou a chorar e a dizer, eu não quero isto para mim. Portanto, nós também, quer dizer, agudizamos a coisa, não é? Pronto, que é para, de forma a conseguirmos aqui algumas reações. A definição de cuidados individuais, que está em todos os roupeiros dos residentes por dentro. A ideia é que todas as pessoas, mesmo até colaboradores novos, cheguem, saibam quem é o residente e saber como prestar este cuidado. E temos dicas relacionais, que é para a pessoa saber como é que pode abordar a pessoa de uma forma tranquila e que ele goste. Proporcionamos momentos de partilha, e depois são os lembretes nas portas dos quartos, no teto da residência. Aproveitámos agora até as decorações de Natal e pusemos dicas relacionais. E temos o livro das conquistas, que é para todos nós, todos os dias, ou quando consideramos que foi uma conquista, alguém deu um passo connosco, alguém ficou de pé, pequenas coisas. Para irmos, e os desafios que consideramos a equipa é manter o mindset da equipa da Humanitude, em foco na relação e no saber fazer, dar continuidade à reflexão e ao crescimento e monitorização da equipa, à consolidação da uniformização da prestação de cuidados dos utentes. Isto é muito importante, que todos façamos da mesma forma e com a mesma dedicação e com as mesmas técnicas, para que o utente saiba quando vai ser cuidado o que é que vai acontecer e não haja reações, nem haja sustos, nem medos. A consolidação gostaríamos muito de construir um manual da Humanitude para a ERP Quinta Alegre, para integrar um novo elemento da equipa, sabe onde é que está e como é que há de fazer. O enfoque da intervenção no conceito da utilidade, porque consideramos não, é a utilidade, é um pilar identitário para o ser humano e nunca perdeu o foco das pessoas, pois somos pessoas a trabalhar com pessoas. E é isto. Excelente partilha, Tânia. Muito obrigada. Nada. Não tenho aqui questões no bate-papo, por isso vou desafiar os nossos participantes a colocarem as vossas questões, mas queria clarificar aqui, se calhar quem não conhece muito bem a implementação, a doutora Tânia também já foi dando
algumas dicas, como é que ocorre o processo, mas ia pedir à Liliana ou ao João para explicar um bocadinho como é que ocorre este processo de formação, como é que ele se desenvolve nas instituições e quais são as técnicas que nós utilizamos nesses dias de formação. Acho que é mais facilitador para quem está a ver-nos não conhece, então acho que é fácil, fica mais fácil para perceber aqui também a apresentação da doutora Tânia. João, Liliana, quem se chega à frente? Vai haver aquela coisa do faz tu, faz tu. Não sei, vê lá. Não, é muito simples. Pelo menos eu levo um pozinho mágico e Isso. distribuo pelos participantes e pronto, e venho-me embora o mais rápido possível, porque aquilo tem efeitos secundários e eu não quero estar lá quando isso acontece. Portanto, mas a Liliana acho que sabe um bocadinho melhor, pelo menos, mas na minha cabeça é assim que funciona. Liliana, já te ficou. Já percebi. Não, o processo de implementação da metodologia nas instituições, ele basicamente ocorre em 3 grandes fases que a Tânia estava a falar ainda agora. Portanto, há uma primeira fase que é a fase de sensibilização, que agora habitualmente é um dia de formação, que é para todos os profissionais da instituição, não precisa de ser só a malta que põe a mão na massa, que está nos cuidados diretos, não é? Daí a doutora Tânia ter falado nos seguranças, no pessoal da recepção. Qual é que é o grande objetivo? É pôr as pessoas a pensar, pôr as pessoas a refletir sobre estas questões da humanização, da humanitude, do que é isto da relação entre pessoas, entre seres humanos, para haver aqui também uma linguagem partilhada, para toda a gente saber na instituição o que é que estamos a falar. Depois há uma segunda fase de formação, que é a fase de disseminação, e aí então são os 4 dias, e estes 4 dias eles estão organizados com uma dinâmica mista. Há um primeiro dia que é totalmente teórico, para começar aqui a sustentar um pouco e dar algumas ferramentas para depois, ao segundo dia, já podermos ir aos cuidados, contexto real de cuidados. Aquilo que nós dizemos no primeiro dia não é um bocadinho a cena dos pós, mas é um bocadinho nesta linha de dizemos aos cuidadores, porque é em contexto real de cuidados, dizemos que para serem os cuidadores a escolherem aquelas que são as pessoas mais desafiantes da instituição. Desafiantes porque são as mais agitadas, porque têm, não conseguem comunicar, porque alguma coisa que constitui um desafio para os cuidadores. Bem, e então a dinâmica do primeiro dia é totalmente teórica, a dinâmica dos 3 dias restantes. Vamos habitualmente de manhã aos cuidados, com os cuidadores, acompanhamos os cuidados, fazemos uma identificação e um diagnóstico da forma como os cuidados estão a acontecer e o que é que se está a passar e o porquê de surgirem determinados comportamentos. É discutido isto em sala depois com os cuidadores, num mecanismo de autoescopia, e depois, à tarde, novamente, com mais reforço teórico, porque é importante, não é só o fazer, é eu saber explicar porque é que faço. Portanto, e a forma que eu tenho de saber explicar o que é que faço, eu tenho que ter sustentação teórica e depois então vou à prática experimentar se aquilo que eu falei na teoria, se realmente se aplica e como é que se aplica na prática. Portanto, isto são 4 dias de formação. O primeiro dia normalmente é um dia mais duro, que era aquilo que a Tânia dizia, é um dia mais duro, o pessoal fica assim um bocadinho agitado, um bocadinho ansioso e pensa, bem, isto não... Estão-me aqui a contar, estão-me aqui a contar histórias. Ao segundo dia, quando vão aos cuidados, causa algum desconforto, porque então, afinal, se calhar isto é um bocadinho mais complexo do que é um bocadinho, tem muito mais do que aquilo que parecia inicialmente, e depois ao terceiro, quarto dia, coisa habitualmente já mais tranquila, as pessoas começam a perceber a dinâmica e começam a ver resultados e, portanto, é mais fácil esses últimos 2 dias aqui na interiorização. Bem, passando esta fase de 4 dias, há uma terceira fase que é a fase de consolidação. E essa fase de consolidação há a formação num grupo de apoio, que, como a Tânia disse bem,
o que é que se pretende com este grupo de apoio? É um grupo em que estejam líderes formais e líderes informais, em que estejam representados os diferentes elementos da instituição, enfermagem, auxiliares, os restantes técnicos e depois os líderes formais também da instituição, porque os líderes formais é importante que estejam envolvidos no processo. Não quer dizer que se eles não estiverem envolvidos as coisas não aconteçam. Mas é mais difícil. A verdade é esta, não é? Portanto, quando eles estão envolvidos as coisas correm muito, fluem de uma maneira diferente, não é? Portanto, é importante que eles sejam trazidos à formação e que percebam o que é preciso, o que é que se pretende daí para diante. E este grupo de apoio é um grupo que vai ser o grupo que vai ajudar a monitorizar, que vai ajudar a acompanhar o processo. É um grupo de trabalho. Na base é isto. É o grupo que vai ajudar a manter a instituição dali para diante, está bem com o nosso apoio, com a nossa consultadoria, mas dali para diante vai manter as coisas a funcionar, vai ajudar a dinamizar, vai ajudar os colegas a recordarem, a reciclarem algum do conhecimento e alguma das estratégias e ferramentas que foram sendo faladas ao longo do processo. Portanto, este grupo de apoio tem 2 dias. Tem um dia mais formal, mais teórico, em que as pessoas são munidas de algumas ferramentas de gestão, de coordenação, de organização. Fala-se na prescrição de cuidados, depois só isto dava aqui mais outro webinar, podemos depois cá vir no outro dia, e também tem um dia para a manutenção relacional, que aí então as técnicas já com alguma sustentação, as pessoas já com alguma formação teórica para saberem justificar o porquê de fazer as coisas de uma determinada forma, para aquele grupo ficar munido com estas ferramentas para depois ajudar os colegas também a fazerem este processo. E este grupo vai ser determinante depois para a continuidade da humanitude na instituição. João, não sei, não é pós, mas acho que é mais ou menos isto. Os pós estão Está ali pelo certíssimo. meio, não é? Ali um bocadinho. Não, é só para meter um bocadinho mais de tonteira nesta conversa. Eu tenho recebido aqui algumas perguntas, não é por nada, mas eu tenho recebido algumas perguntas dos participantes e convém esclarecer. Portanto, o pessoal normalmente fala de outras particularidades que não necessariamente são pilares. Convém definir o quê? As particularidades da humanitude são todas as características que nos tornam pessoa e que nos permitem reconhecer outra pessoa como tal. Portanto, nós temos muitas particularidades enquanto ser humano, portanto, não há. A lista é extensíssima, portanto, não dá para resumir. Mas, por exemplo, falaram aqui da questão da utilidade, por exemplo, nós temos que sentir um propósito, temos que nos sentir úteis na nossa comunidade, nos nossos grupos, na nossa vida temos que ter um propósito para conseguir permanecer com uma motivação, com um alento de vida. Se não tivermos esse propósito, o que é que eu cá estou a fazer? Só estou a dar trabalho aos outros? Porque é que eu não morro? Portanto, esta conversa é o prato do dia para pessoas que não têm sentido de vida, não têm propósito, e daí a questão da utilidade ser fundamental. A questão falam, por exemplo, às vezes do vestuário, da indumentária, do adorno, portanto, da maquilhagem, das questões das certas particularidades que cada um utiliza para se fazer diferenciar no grupo, e isso também são questões importantes. Acho que tudo isto, até podíamos falar da própria unicidade, de cada um é único, portanto nós pensamos, nós falamos, nós vestimos, nós andamos, todos, mas cada um à sua maneira, portanto acho que também é uma questão que toda a gente convém diferenciar. Falam por vezes também a questão do sorriso, também é outra particularidade, não só o sorriso, mas o humor e outras emoções também particulares ao ser humano, como por exemplo o altruísmo, de ajudar o outro na necessidade, também são particularidades muito únicas, muito específicas das pessoas, do ser humano enquanto espécie. Nós não definimos estas necessariamente enquanto pilar, como eu os referi, falamos do olhar, da palavra, do toque e da verticalidade, porque estes 4 estão validados, ou seja, estes 4 nós conseguimos adotar técnicas transversais que podem ser utilizadas daqui à Conchichina e vão funcionar. Depois, todas as outras são quase que de caso para caso, têm que ser personalizadas. E, portanto, nós não as consideramos uma técnica validada, porque
funciona com uma pessoa pode não funcionar com outra, e portanto não vamos dizer aos cuidadores têm que fazer isto. Falámos das regras de arte, portanto essa questão, sabemos que a utilidade é importante, sabemos que o humor é importante, sabemos que o vestuário é importante. Por exemplo, quando é a questão do sorriso, é o que nós dizemos, o sorriso é muito importante para estabelecer uma relação, uma ligação positiva. Mas está uma pessoa em sofrimento e eu estou a sorrir para ela, pode ser mal interpretado, por exemplo. Portanto, há questões que nós não defendemos enquanto metodologia de forma transversal, mas é claro que está inerente. Portanto, tudo isto que nós aqui falamos faz parte mais de uma abordagem filosófica do que tecnicista, e por isso não definimos como pilar, mas sim uma particularidade. São questões terminológicas, mas de detalhe, portanto já estamos a entrar aqui em campos muito profundos da humanitude, mas para dizer que colocaram essa questão se o vestuário não era pilar. O vestuário é uma particularidade humana, deve ser definida, deve ser reforçada, não é? Mas porque nós, de forma muito abrupta, se quisermos pensar, o ser humano sempre que quis magoar o outro, despiu de roupa. Portanto, se pensarmos nas questões do Holocausto, é uma forma que nós temos de retirar a dignidade humana, é despi-la das particularidades humanas. Portanto, se eu te retirar um nome, se eu te retirar a propriedade, se eu te retirar a unicidade, se eu te retirar o humor, se eu te retirar a roupa, tudo isso vai despir-te da tua humanitude e vai-te magoar, vai-te danificar. E fizemos isso, infelizmente, enquanto sociedade, já fizemos isso inúmeras vezes e continuamos a fazê-lo, intencional ou não intencionalmente, depende dos sítios. Pronto. E depois, em contexto perguntam também aqui, em contexto de agudos, se faz sentido pensar nesta metodologia em contexto de cirurgia para pessoas que estão em processo de adaptação de uma nova realidade, não é? E sim, a nossa resposta clara é óbvia, é sim, porque nós falamos sempre de uma coisa que é as pessoas, todas elas beneficiam disto, sendo que quanto mais dependentes e mais frágeis elas tiveram, maior será o impacto. Portanto, uma pessoa que está em contexto de ambulatório, em contexto de cuidados na comunidade, por exemplo, vai sentir isto como uma maior disponibilidade, uma maior simpatia, vai se traduzir em maior satisfação, provavelmente uma maior adesão à terapêutica sugerida ou aos cuidados sugeridos, portanto uma maior eficiência se calhar até para o próprio ensino à saúde, à educação para a saúde, mas não necessariamente vão interpretar isto de uma maneira diferente, portanto vão sentir que este profissional é mais porreiro, pronto. Se falarmos de pessoas com altas perdas cognitivas, então aí a mensagem é totalmente diferente, porque eles aí de facto vão começar a perceber a intenção do cuidador e vão começar a responder de uma forma completamente diferente. Em contexto de cirurgia, nós sentimos que muitos, por acaso é interessante porque em Singapura, como estamos a trabalhar em contexto agudo, o governo destes países são interessantes de dialogar, porque são muito astutos na forma de identificar oportunidades, e eles perceberam muito rapidamente que existe uma revolução demográfica, portanto o envelhecimento, e sabem que com isso vai haver um aumento da prevalência de doenças crónicas, um aumento de questões como a demência, por exemplo, e começaram à procura de soluções e encontraram esta solução, e agora estão a validar se esta solução é de facto importante, e começaram a perceber que esta solução é importante não só para estas pessoas, mas para todas, porque os ganhos em saúde que vemos acabam por ser transversais. Então o governo começou a solicitar que isto seja prática corrente para todas as unidades. Neste momento nós começamos com 4 unidades geriátricas muito específicas para contextos de demência agudos, depois começaram a trazer isto para contextos de média duração, quase que parecido com uma CCI. Agora estão a dizer que querem levar isto para a comunidade, querem levar isto para a cirurgia. E na cirurgia, por causa disso, tive a oportunidade de ter uma reunião com o diretor cirúrgico do hospital. Ele participou na formação, portanto esteve na formação toda connosco, e ele próprio trouxe os paralelismos, e ele próprio me enviou, por acaso até tenho aqui a apresentação aberta, em que ele faz a ponte entre as fragilidades que nós temos em contexto de medicina
e as mesmas fragilidades em contexto de cirurgia, portanto, o mesmo medo, a mesma insegurança, a mesma não receptividade à sugestão, não acatar necessariamente a sugestão de alguns profissionais, não regressar, não comparecer, e tudo isto compromete os resultados. E, portanto, quanto mais em sintonia estiver a pessoa com o cuidador que é de referência para ela, quanto melhor for a ligação emocional, mais fácil é a sugestão, mais fácil é a educação para a saúde, maior é a adesão terapêutica, maiores são os ganhos em saúde. Por exemplo, outro contexto em que também já tivemos a oportunidade de intervir, também assim muito diferenciado. Lembro-me destes porque quando nos chamam nós ficamos, sei lá se isto vai funcionar aqui, não faço a menor ideia. Então, com consultas para pessoas com HIV, em que também há um embaraço, há um tabu, há um preconceito, e as pessoas acabam por muitas vezes até evadir da consulta e não comparecer, e era uma dificuldade que eles apontavam, especialmente em alguns grupos marginalizados que não compareciam em consultas e não os conseguiam ter sob controle, que depois compromete todo o sucesso da intervenção. E eles também trouxeram este exemplo de como facilitava a criação de uma relação de confiança e facilitava depois a interação entre o profissional e a pessoa cuidada. Portanto, isto é transversal, desde que sejam pessoas a cuidar de pessoas, como dizia a Tânia muito bem, isto é aplicável. Depois, cada contexto pode sofrer aqui algumas adaptações. Quando fizemos esta reunião, por exemplo, com o diretor de clínico lá da unidade de cirurgia, era neste sentido, dele tentar-me ajudar a pensar como é que vamos traduzir isto para cirurgiões, porque um cirurgião vai, mas eu vou olhar para uma pessoa quando ela está no bloco, tipo, vou estar aqui a falar para a pessoa, vou estar aqui a tocar na pessoa, vou estar a promover verticalidade. Portanto, todas estas discussões vão ser difíceis também de traduzir. Mas que elas são aplicáveis são, portanto mesmo cuidados intensivos faz verticalidade numa lógica de promoção da funcionalidade da redução das infecções respiratórias, a questão da palavra por questões de interação, por questões de ligação e ligação afetiva, quantas pessoas não saem depois com a ligação afetiva ao cuidador que foi mais atencioso. Portanto, os estudos não são recentes, apenas é uma questão de profissionalização e de promover a intencionalidade dos mesmos. Portanto, sim, isto é aplicável, pode sofrer algumas adaptações, como é lógico, mas sim, é muito aplicável. Obrigada, João. João, eu Liliana e Tânia, eu acho que uma questão muito importante que nós temos é a história de vida da pessoa, não é? E isso é uma das coisas que nós damos muita atenção quando vamos cuidar, não é? E estou certa que nos registros da doutora Tânia também está lá um bocadinho da história de vida da pessoa, o que é que ela fez, qual era a atividade que ela preferia, não é? Eu queria-vos ouvir falar um bocadinho sobre isso, registarmos o passado da pessoa como um marco importante para nós olharmos para ela de forma diferente. Até porque às vezes temos questões, como é que eu vou tratar esta pessoa? Vou tratá-la como trato toda a gente, Senhor António, primeiro nome, último nome, doutor, enfermeiro, os títulos, não é? Estas questões que às vezes parecem-nos tão claras, mas que levam a uma grande reflexão nas equipas. Queria-vos ouvir um bocadinho falar sobre isso. Eu agora passava para a Tânia. Concordo, eu acho que sim. Muito obrigada. Tânia. Muito agradecida. Então, eu acho que a história de vida da pessoa, sim, tenho o registro e a forma como lidamos com cada um tem a ver, quer dizer, aquilo que nós somos também é fruto daquilo da nossa história de vida. Agora, sinceramente, o título, nós normalmente perguntamos, quando a pessoa consegue verbalizar, como é que gostaria de ser tratado.
E a pessoa responde. Há pessoas que já responderam por doutor XPTO, por senhor, por não tem nada a ver com o nome ou com algum diminutivo, a pessoa decide. Quando não tem a capacidade de responder, normalmente o que é o senhor Manuel, o senhor António, Dona Olívia. Se houver família, nós perguntamos isso. Perguntamos como é que a sua familiar gosta de ser tratada e adotamos essa forma. Há pessoas que demonstram comportamentos de mais reatividade com determinadas coisas, dependendo da história de vida deles. Portanto, nós tendo conhecimento e passando essa informação para os cuidadores, é muito mais fácil até conseguirmos precaver determinados comportamentos. Alguém que esteve na guerra e é dia de haver foguetes, é melhor ter atenção àquela pessoa. Portanto, são pequenos pormenores que é importante passarmos a dizer cuidado, temos que fazer uma passagem naquele quarto desta noite porque vai haver isto. Estou a dar só exemplos, que é fundamental, é a minha opinião. Sim, nós quando falamos em projeto de vida, nós falamos em várias coisas, que é, o que é queres ser quando fores grande, que acho que é uma coisa que às vezes falta em termos de propósito e de utilidade, quando as pessoas integram uma unidade, o que é que se predispõem a contribuir para a sua própria qualidade de vida e para a qualidade de vida dos outros, isto para a frente e para trás, portanto, o que é que andaste a fazer até chegar aqui, para tentar criar aqui alguma ponte contigo, porque conhecer o passado da pessoa às vezes facilita na relação. Nós, por vezes, solicitamos alguns aspectos de forte memória emocional negativa e positiva. Portanto, essa questão da guerra terá um forte passado emocional e, portanto, sempre que acontecer alguma coisa que o associe a esse momento, sabemos que vai haver um comportamento e, portanto, vamos evitar isso a todo o custo, ou quando acontecer, sabemos que é uma reação natural, mas também conhecer o passado emocionalmente positivo pode ser útil para nós começarmos a captar a atenção da pessoa no bom sentido. Portanto, pode forjar aqui a relação de forma muito mais rápida. Por vezes saber aqui um truque ou outro sobre a pessoa pode ser o trunfo na relação. E por isso muitas vezes pedimos essas questões das dicas relacionais na prescrição de cuidados para que qualquer pessoa que interaja com aquele utente ou com aquele residente ou com aquele doente, depende das terminologias que utilizarem, possa conseguir forjar se calhar não é uma palavra muito bonita, mas possa conseguir estabelecer essa relação de forma mais rápida e mais eficiente. Em questão do nome, tudo certo. Aqui a questão que nós falamos é cuidado com a infantilização, cuidado com o bergerismo, cuidado com o trato fácil. Portanto, eu não te conheço lado nenhum, não dei contigo na escola. Portanto, a maior parte das vezes jogar pelo seguro, quanto mais cordialidade melhor, sendo que por vezes há uma memória que não permite a pessoa reconhecer certos nomes senão aquele. Portanto, sabemos que pela perda de memória vai do passado mais recente para o mais antigo, portanto a pessoa pode estar numa idade mnésica muito antiga e o nome que ele associa naquela altura era aquele, porque era o que a família lhe chamava, e portanto responde àquele nome e não a outro. Essas são algumas exceções que nós temos em atenção. Se não houver esta referência, mais vale jogar pelo seguro e falar com todo o respeito e cordialidade que a pessoa merece. Sendo que às vezes falam da questão, mas a questão de justiça, e vou diferenciar nomes e vou chamar a este engenheiro e vou chamar àquele senhor. Justiça não é equidade e não há necessariamente desrespeito por falar senhor ou não há necessariamente mais respeito por chamar aquele engenheiro. Portanto, o trato é o mesmo, a cordialidade é a mesma, o respeito é o mesmo. O título é diferente, mas não há aqui questão de respeito por isso, ou desrespeito ao outro por isso. Portanto, isso é que é importante da nossa parte ser muito claro, não haver favoritismos e não haver preferências por causa disso. Mas às vezes somos um bocado na lógica da justiça, acertamos tudo por baixo e às vezes isso não é justo. Portanto, é preciso acertar a quem dá aquilo que cada um precisa. Falam também aqui isto mudando de assunto, mas falam aqui da experiência em urgência.
Sim, já tivemos experiência em urgência, para o bem e para o mal, porque é o campo de guerra, não é? Portanto, é uma necessidade premente, porque as urgências estão à pinha de pessoas com idade avançada, estão à pinha com pessoas com perdas cognitivas subdiagnosticadas, estão à pinha de pessoas com perdas cognitivas temporárias por indução de agudização, por exemplo, o meu cérebro como órgão sensível que é, basta, por exemplo, uma infecção respiratória, uma hipóxia para me induzir a confusão e muitas vezes mal interpretado, pode ser associada à personalidade, pode ser associada a uma picardia com o profissional, pode ser pensado como um atentar, e isso às vezes leva a más relações, leva a conflitos, e sabemos que as urgências infelizmente são campo armado para a discussão e para a confusão e para a porrada, se quisermos assim dizer, mas não é palavra bonita, mas infelizmente é o que vemos. Falávamos isso do início, consegue chegar a 93% da recusa de cuidados em contexto de urgência, é incrível. E depois isto num contexto exacerbado, não é? Porque com falta de recursos e a tentar fazer o mais com o mínimo que existe, é contexto de guerra, é contexto de guerra. Portanto, acho que estes profissionais merecem todo o nosso respeito e todo o nosso apoio e toda a nossa ajuda. Haja espaço para poder fazê-lo. Bem, João, para terminar, qual era um conselho que dás a alguém que está a terminar o curso? O que é que deve prestar mais atenção na relação? Eu acho que isso é uma pergunta que eu próprio muitas vezes penso e já li muitos autores a falar sobre isso e acho que, portanto, é uma resposta fácil. Nós todos temos um excelente compasso moral. Todo o ser humano que chegou a um contexto de saúde, um contexto de ajuda e que está vocacionado para exercer estas funções, tem um bom compasso moral. É claro que ainda vai algumas afinações, estamos em processo de desenvolvimento ainda nessa idade, mas e é ao longo da vida, não é? Mas temos. Portanto, o que eu acho é que sempre que tivermos que fazer uma coisa que não nos dá prazer, provavelmente ela está errada. E eu acho que isto é uma coisa que nós devemos ter aqui alguma segurança a dizê-lo. Não necessariamente sentimos segurança porque nessa idade, quando saímos, obviamente que nós próprios somos os primeiros a pôr-nos em causa e até que ponto este compasso moral está afinado. Mas está. Se temos que fazer uma coisa com a qual não concordamos, não temos prazer, não temos satisfação em fazê-lo, quando eu vou fazer, eu vou sofrer com aquilo que estou a fazer, vou-me sentir mal com o que estou a fazer, provavelmente eu não tenho que o fazer e estou a fazê-lo mal. Muito provavelmente. Eu não tenho aqui a estatística, mas gostava de um dia lá chegar, porque se não é 100%, é 90 e muito por cento. Portanto, se conseguirmos chegar a esse estado de tranquilidade, portanto, se estão a acabar o curso, este é o meu melhor conselho, façam aquilo que acham que está certo, porque provavelmente é isso que está certo. Isto sem saber a pessoa que é e sem saber o contexto que é, mas acho que é o melhor conselho. E muitos autores falam disto. Como é que é possível, ao fim de tantos anos, continuarmos a condicionar pessoas de tenra idade a um contexto ostracizante, a um contexto que é danificante a qualquer ser humano? Quando nós dizemos aquilo que nós fazemos, o que é que as pessoas nos dizem? Eu não sei como é que tu consegues, eu não sei como é que tu fazes, eu não era capaz. Como é que nós somos capazes? Como é que nós fomos capazes? Nós não somos mais nem melhor, não somos nenhum santo, eu não uso aura nenhuma, não tenho aqui nenhum poder angelical. Portanto, há aqui alguma questão que aconteceu. O que aconteceu foi, eu fui, vi e fiz. Fiz aquilo que tinha que fazer, aquilo que me disseram que era para fazer. Aquilo que questionamos é porque é que ainda continuamos a dizer que é para fazer aquilo que nós não acreditamos que devemos fazer. Porque é que não mudamos isto? É a minha questão. Onde é que está o limite? Porque não podemos, não somos nós que mandamos, mas somos nós, os profissionais de saúde. Somos nós que definimos o contexto, somos nós que definimos a cultura. Temos uma força enorme nas nossas mãos e nas nossas cabeças. Portanto, é apenas pormos isso a bom uso. Portanto, façam aquilo que acham que está certo.
e provavelmente está muito certo. Obrigada, João. Liliana, na área de investigação, quais seriam as duas grandes áreas potenciais para investir? E pá, duas só. Não sei. Há muitas áreas onde eu acho que é necessário investir, não só. Olhem, por exemplo, a área da saúde mental, eu acho que é uma área muito, muito interessante e muito importante para se continuar a investir e para fazer esta investigação na área da humanitude, nessa área. Os cuidados paliativos, por exemplo, também, portanto, pessoas altamente vulneráveis e com enorme fragilidade, e que seria também muito desafiante. Depois, assim, um bocadinho, bem, agora puxando aqui, tenho que falar na dignidade humana, porque é a minha área, não é? Não vou dizer que é importante, eu acho que sim, acho que é muito importante este estudo da dignidade humana e perceber o que é isto da dignidade e o que é isto nos cuidados, e como é que nós, cuidadores, podemos defender esta bandeira com propriedade e sabendo como é que podemos ajudar as pessoas a sentir que a sua dignidade está a ser respeitada. Portanto, acho que há aqui muitas áreas que podem ser trabalhadas e há muito campo fértil para a investigação na área da humanitude. Eu acho que sim. Obrigada, Liliana. Obrigada. Agora, uma pergunta para terminar, não é? Qual é o seu conselho que dá quando uma instituição, uma equipa começar a sentir resistência? Como é que ela vai ultrapassar essa resistência? Com a imaginação Imaginação. Muito bem. e resiliência, nós não podemos deixar cair. A verdade é que, quando eu digo imaginação, é todos os dias, se calhar, apresentar alguma técnica nova ou vivenciar de alguma forma as coisas e demonstrar. Nós aprendemos mais com o exemplo do que estarmos a falar. Portanto, eu acho que é importante quem está à frente de uma instituição vestir esta camisola e ser a primeira da linha a demonstrar como é que se faz e aprender, não é? Porque assim é mais fácil levar o barco. É assim que eu acredito. Muito bem, muito obrigada por webinar. Agradecer muito a vossa partilha de experiências, de conhecimento, dos desafios que enfrentam. Isto quase que dava para fazer outro webinar, mas pronto, fica o desafio, não é? A todos os participantes que estiveram connosco até agora, o nosso muito obrigada. Penso que respondemos de forma global às questões que foram colocadas. Pronto, despedimos-nos. Obrigada. Até à próxima. Obrigado.